Bem, pessoal, nós vamos iniciar nossa série de vídeos, agora ensinando um pouco as pessoas que é mais iniciante na área, não tem uma base para entender assuntos específicos, igual está sendo sempre divulgado nesse canal. Então, vou continuar divulgando assuntos específicos, mas também vou trazer estudo teórico para as pessoas irem entendendo um pouco sobre este mundo da contabilidade aplicada ao setor público, da gestão pública. O tema de hoje são os princípios orçamentários. Para que servem os princípios orçamentários? Servem para nortear a elaboração do orçamento público para que ele tenha maior eficácia e que ele cumpra os objetivos para que foi desenvolvido, para que foi elaborado. O primeiro princípio a ser observado quando se vai elaborar um orçamento é o princípio da legalidade. Ele vai pontuar, este princípio vai pontuar que devemos seguir a lei tanto no que tange à arrecadação da receita como à execução da despesa e que não se pode fazer nenhum tipo de gasto público, tampouco a arrecadação pública, sem que haja uma lei fundamentando tal procedimento. Temos também o princípio da anualidade ou periodicidade. Isso quer dizer que o orçamento, quando elaborado, ele é válido por um ano. E esse ano corresponde ao ano civil, coincide com o ano civil, começa 1º de janeiro e termina em 31 de dezembro. Então, o princípio, o orçamento, ele deve obedecer a esse período de um ano. Temos o princípio da universalidade. O princípio da universalidade vai dizer que o orçamento deve prever, está previsto no orçamento todas as receitas e deve ser fixada também todas as despesas. Nenhuma despesa e nenhuma receita pode estar fora do orçamento, ser realizada, ser executada à parte, ser arrecadada à parte. Tudo ele é universal, tudo tem que estar, todos têm que estar dentro dele, dentro da peça orçamentária. O princípio do orçamento bruto. Isso quer dizer que os valores que são previstos lá no orçamento não pode ser para os valores líquidos, não pode haver deduções. As despesas têm que ser previstas contando o valor principal, contando previsão para juros, contando todos os valores que tenha na despesa. Não pode ser deduzido e se considerar só o valor líquido das despesas. Princípio da exclusividade. Esse princípio é interessante, pois a lei orçamentária ela deve versar sobre a previsão da receita e a fixação da despesa. Ela não admite que sejam discutidos outros temas na lei orçamentária. Existem exceções referente à possibilidade de abertura de créditos adicionais e de operações de crédito na medida da lei, pode ser também colocadas na proposta de lei orçamentária. Mas outros temas estranhos à previsão da receita e fixação das despesas não podem ser discutidas na lei orçamentária. O princípio da unidade ou totalidade. Esse princípio diz que para cada ente deve ter um único orçamento. Então, no município, o município tem fundo de saúde, fundo de assistência social, fundo da criança e do adolescente, pode ter alguma autarquia municipal. Então, o orçamento deve conter a previsão de todos esses entes. Deve ser um orçamento único para todos esses entes que fazem parte do município. Assim também é para o Estado e para a União. Cada Estado tem um único orçamento, cada município tem um único orçamento e a União também tem um único orçamento que contempla todos os seus órgãos e entidades.
o princípio da especificação, especialização ou discriminação. Esse princípio nos guia no sentido de, quando formos elaborar uma proposta orçamentária, devemos detalhar essa proposta orçamentária. A despesa, pelo menos, até por elementos de despesa. A gente ainda vai tratar de receita, de despesa pública, mas é interessante que vocês já comecem a mentalizar os princípios. Ou seja, o orçamento tem que ser especificado. Não pode ser um orçamento sem detalhamento, um orçamento sintetizado. Não pode. Ele tem que ser especificado, discriminado. O princípio da não afetação da receita. Esse é um princípio que atinge aos impostos, né? A própria Constituição ela impede que os impostos sejam vinculados a algum tipo de despesa específica. Então, os impostos eles não são vinculados a um tipo de despesa específica, apesar que tem algumas exceções, igual na União mesmo, temos o Fundo da Participação dos Municípios, que é formado de IPI e de Imposto de Renda, né? Então, uma parcela desse valor já é vinculado a ser transferido para os municípios. A mesma coisa tem o Estado também. Então, tem algumas exceções que aulas mais detalhadas vamos trazer, mas a princípio os impostos não podem ser vinculados a nenhum tipo de despesa. A sua arrecadação não pode ser vinculada a nenhum tipo de despesa. Princípio da publicidade. Esse aí já é bem divulgado, né? Sabemos que com a lei de acesso à informação, as informações públicas devem estar cada vez mais divulgadas. E o princípio da publicidade ele pede não é somente a publicação em diário oficial, por exemplo. É uma publicação ampla, é divulgação nos meios de comunicação, nos sites. Então, é uma facilidade para que as pessoas tenham acesso, para que haja o controle social. Princípio do equilíbrio. Esse princípio diz respeito a que as receitas previstas não sejam superiores nem inferiores às despesas fixadas. Então, receita e despesa no momento da previsão, no momento da elaboração do orçamento, elas devem estar em equilíbrio. Seus totais devem estar em equilíbrio, receita e despesa. Na execução, se busca também o equilíbrio entre receita e despesa, mas isso na execução é algo que você vai em busca desse equilíbrio. Já na elaboração da proposta, o orçamento já deve vir equilibrado, não pode vir a receita maior que a despesa. Princípio do planejamento e da programação. Esses princípios são mais atuais, né? O princípio do planejamento ele diz respeito ao PPA, o Plano Plurianual de Investimentos. É um plano, é uma lei orçamentária também, porém essa lei orçamentária ele prevê ações com durabilidade de 4 anos. Ações para um período de 4 anos. Então, essa lei são previstos programas com ações, com valores quantitativos para 4 anos. Então, você não pode elaborar uma lei orçamentária sem ter elaborado um PPA, um plano plurianual. Então, esse planejamento prévio tem que haver e o orçamento faz um recorte anual desse planejamento. E o princípio da programação, ele diz respeito às questões de que o orçamento hoje no Brasil, ele é chamado de orçamento programa. Por quê? Porque cada despesa colocada no orçamento, ele vai estar vinculado a um projeto de atividade, que vai estar vinculado a uma subfunção de governo, que vai estar vinculado a uma função, que vai estar vinculado a um programa que foi previsto lá no PPA, cujo esse programa tem o objetivo
de fazer determinada ação, de atingir determinado objetivo. Então, com isso, cada despesa, por mais mínima que seja, colocada no orçamento, ele tem um objetivo final. Ele tem um objetivo final de atingir aquele determinado programa. Outro princípio é o princípio do não estorno. O que é o princípio do não estorno? É que você não pode, sem autorização legislativa, você fazer transferência de valores de dotação. Foi previsto a receita daquela forma, a despesa foi fixada daquela forma, foi aprovada em lei, você simplesmente não pode pegar aqueles valores e modificar, falando no popular, tirar de um lado para outro aqueles valores ao bel prazer, não pode. Precisa de autorização legislativa para fazer esse tipo de movimentação. E por último, o princípio da clareza, que é um princípio que se coaduna com o da publicidade, porque esse princípio pede que as peças orçamentárias elas sejam divulgadas e elaboradas de uma forma clara para que pessoas da comunidade possam exercer o controle social e entender as peças orçamentárias. É por isso que eu estou com esse projeto e quero ensinar um pouco as pessoas para entenderem o que é orçamento, quando a Câmara está aprovando orçamento, qual a importância, um PPA, qual a importância, o que é uma receita orçamentária, o que são aqueles códigos, o que devemos olhar e analisar. Então, eu quero passar esse conhecimento ao público em geral, para que eles possam olhar e perceberem e verem uma qualidade numa peça orçamentária, o que não é de qualidade, o que está sendo mal feito, o que está sendo bem feito, que o público em geral tenha esse entendimento e que não seja suas interpretações dadas só pela visão de outras pessoas. Esse é o objetivo. Esse vídeo ficou realmente grande, mas esses vídeos de teoria sempre serão maiores porque é necessário explicar um pouco mais. E apesar disso, ainda tem diversos detalhes que podem ser tirados desses princípios, que ao longo das aulas e quando for falando sobre receita, sobre despesas, sobre funções de governo e outros assuntos, a gente sempre vai retomando um princípio, sempre vai alertando e fazendo essa interação, né? Essa interdisciplinaridade. Obrigado a todos.